Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiver ouvindo isso. Está começando mais um Entre Sumários Cast e hoje nós vamos fazer mais uma tag para falar dos livros que nós lemos nesses últimos 7 meses. Agora roda a vinheta. Amigo, que não foi feito para ser cancelado. E daí se eu só quero ler uma putaria, se eu só quero ler os caras fazendo neco-neco, sabe? Tipo, e daí? Eu, no caso, vou fazer aqui o papel de advogada do diabo. Pera, M. Então, assim, a gente não pode gostar mais de personagem que não é perfeito. Se a gente é independente, a gente tá livre dessas amarras do capitalismo, então a gente pode inovar à vontade. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, pessoal, esse ano eu li sobre tortura e não, eu não tô zoando. Eu reli alguns contos de uma coletânea brasileira que eu sou muito fã. Eu conheci uma escritora clássica negra no Maranhão e eu comecei a ler sobre Lélia Gonzalez. Mas como eu prometi que ia parar de falar sobre não ficção nesse programa, eu só vou citar para vocês os de ficção mesmo. Mas vamos de um livro de cada vez, tá? Hoje na minha mão vão ser 2 a 2. 2 livros bons e 2 livros ruins, tá? No campo dos livros bons, eu tô aqui para recomendar a coletânea de contos do autor Pietro Silva, que também é carioca, Através da Janela. Estão lá reunidos vários contos super legais de horror e suspense. Eu tenho como meus favoritos os contos Tem Gosto de Sangue, que é sobre um fetiche muito estranho de um cara que é um assassino também. Então, vocês se preparem antes de ler esse conto, porque é um negócio muito pesado. Toda vez que eu lembro dessa história, eu fico um pouco enojada. Meu Querido Aldo, que é sobre uma mulher que dá à luz a um bebê muito esquisito, que é muito parecido com o filme Bebê de Rosemary. Então, se você gosta daquele filme, você provavelmente vai gostar desse conto. E Distúrbios, que fala sobre doenças mentais de uma forma que é assustadora, mas não é ofensiva para quem sofre dos transtornos. E eu reli todos esses contos em janeiro desse ano. Devo avisar que esse livro eu não recomendo o livro todo, tá? Eu não recomendo para menores de 16 anos. E tem alguns contos que eu classifico que só devem ser lidos por maiores de 18 anos, porque eles são muito violentos. Então vocês tomem cuidado quando vocês forem comprar esse livro na Amazon. Outra coletânea que eu preciso recomendar aqui se chama Úrsula e Outras Histórias, da autora Maria Firmina dos Reis. Essa eu ainda tô lendo, tá, gente? Eu tô em 30% do livro, porque o livro é grande. E se trata da união do trabalho de uma autora negra maranhense que foi ignorada por mais de um século, apesar das tentativas de resgate que começaram a partir dos anos 70. Eu tô adorando conhecer essa mulher, mesmo que em um momento tão tardio. Recomendo essa literatura para todo mundo, porque apesar de ter sido escrito no século XIX, as questões apontadas para Maria são ainda muito atuais e muito importantes para a sociedade atualmente. Principalmente quando ela trata do relacionamento entre negros, brancos e além de suas posições de escravos e senhores. M, sua vez. Então, oi, galera. Eu acho que um episódio sem fazer, eu já perdi a prática de fazer podcast, é incrível. Mas, enfim, eu separei alguns livros para falar dos bons. E eu vou tentar não falar, né, dos livros que eu já falei aqui no podcast antes, porque, assim, eu li esse ano o suficiente só para dizer que eu li pouco, bem pouco mesmo. Mas, enfim, o primeiro que eu tenho para falar, que eu vou começar bem o feijão com arroz de sempre, eu vou falar de Renegados, que foi um livro que eu peguei para ler, que é da Marissa Meyer, que é a autora de As Crônicas Lunares, Cinder, Scarlet. São livros assim que eles têm uma forma de ser de meio um pouco infantil, é uma fantasia um pouco mais bem juvenil, e esse livro não é tão diferente, para ser sincera. É um livro sobre super-heróis. Uau, temos aqui meio que um Boku no Hero, só que sem meio que a parte do... Na verdade, é muito Boku no Hero esse livro, tá dando pra pensar. E eu gostei muito desse livro, ele foi uma surpresa pra mim, mas assim, eu tô recomendando, mas eu recomendo só o primeiro, porque o segundo e o terceiro eu ainda não li. Então,
Leia o primeiro, se você for ler o segundo e terceiro, é por sua conta e risco, que eu não botei a minha na reta pra isso, não. E o segundo que eu vou falar é de Kindred, que é um livro da Octavia Butler. E é um livro muito bom. É realmente, tipo, é um livro clássico de ficção científica. E ele é muito bom. Só que a questão desse livro é que, principalmente se você for uma pessoa preta, né? Você cuidado com os gatilhos, né? Porque é um livro que se passa nos dias atuais e a protagonista, ela, por algum motivo, ela volta no tempo, de tempos em tempos, para salvar um garotinho que ela tem laços, algum tipo de laço com ele, e sempre quando ele está em perigo, ela volta no tempo para salvar ele. E o tempo que ela volta é assim, durante a época da escravidão. E o menino, ele é filho de um dono de escravos. Ele tem uma fazenda e o pai dele é um dono de escravo. E esse livro, ele é complicado porque, assim, eu achei ele muito bom, mas ele foi um daqueles livros que me deixou mal. Eu li e é muito difícil eu ficar gatilhada com o livro. É um negócio que eu tenho sorte, eu acho. E esse livro, ele me deixou gatilhada em certos momentos e tem certas coisas que foram um pouco perturbadoras para mim. Então, cuidado, né? E o terceiro que eu vou falar, que eu não podia deixar de citar ele mesmo, que eu já tenha falado dele no podcast, eu tô falando de O Ceifador, que foi basicamente minha top leitura do ano. Foi um livro realmente que foi favoritado. Teve outros livros que eu realmente favoritei, mas esse foi o top do top, que foi 5 estrelas realmente, que eu gostei muito. É um livro muito bom. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque tem literalmente um episódio só de eu falando de um personagem desse livro, explicando o universo e as coisas em geral. E eu amo esse livro do coração. Foi basicamente vou dizer que foi um achado, essa leitura. E é isso. Eu não tenho muitos livros pra ficar falando muito bem, então acho que pode passar pra Luísa. Então, eu tô me sentindo muito uma das minhas melhores leituras desse semestre. Eu queria primeiro comemorar aqui a minha conquista, que eu finalmente cheguei nos 500 livros lidos na minha vida. Caraca! Muito Ninguém obrigada. te merece, hein, cara? Lá no Goodreads, eu cheguei ontem. Nossa Ai, tô tão feliz. senhora. Com 25 anos de vida, é muita coisa. Nossa, é muito, muito livro, meu Deus! Ai, gente, muito bom. Enfim, aí eu também selecionei Ceifador. Eu li Ceifador numa leitura coletiva com algumas amigas e foi muito, muito legal. E eu passei mal, eu sofri, eu chorei. E aí eu virava à noite para ler os capítulos junto com as minhas amigas. E aí eu mandava áudio. Então, tipo, além do livro ser muito bom, a minha experiência enriquecida porque eu não estava lendo sozinha, então eu estava com outras pessoas vivendo aquele momento, né? E é um livro que estava tanto tempo na minha lista, porque não é um livro novo, né? É um livro já mais antigo, e mesmo assim eu nunca tinha lido, então eu fiquei muito feliz, e é uma leitura que vale super a pena. E eu tô ansiosa para ler os próximos, mas como eu fiz como leitura coletiva, eu tenho que esperar todo mundo poder, para daí eu continuar. E aí, também, a minha segunda top leitura foi uma leitura que eu terminei ontem, então pode ser que eu só esteja muito emocionada, mas realmente eu achei sensacional, que é Silk and Steel, a Anastácia... Não, Anastácia? Enfim, Ana não sei o que, Nash. E é um livro que meio que a premissa lembra um pouco Príncipe Cativo, só que é um mundo onde existem dragões, que são shapeshifters, né? São pessoas que viram dragões. Existem os humanos e existem os elfos. E os dragões praticamente dizimaram os humanos e os elfos. E agora os elfos mandam... de vez em quando eles mandam um assassino para tentar matar a rainha dragão, a rainha mãe, e tentar, né, conseguir destruir os dragões para eles, porque é uma guerra, enfim, guerras, acontece esse tipo de coisa. E aí
esse elfo, ele vai, ele é pego, é óbvio, né? Ele é pego pelos guardas do castelo, não consegue matar a rainha. Ele é preso, só que o que acontece é que a gente tem o príncipe dragão também, que ele, ele quer se vingar da mãe dele, porque a mãe dele vê ele como um elo fraco, então ela tortura ele e acontecem várias coisas bem horríveis e cheios de gatilhos. Mas o livro é muito, muito, muito bom, é uma trilogia. E assim, eu tava. As coisas que acontecem no primeiro livro são coisas que eu tava esperando que fosse acontecer, tipo, no terceiro, sabe? Tanto que eu não faço ideia do que vai acontecer a partir de agora. Praticamente tudo que tinha pra acontecer já aconteceu, então eu tô, tipo, preocupadíssima, porque se isso era o que ela acha que é digno de primeiro livro, eu nem quero ver o que é digno de, tipo, grande finale. Então, essa é uma leitura que eu fiz no Kindle Unlimited. E não tem aqui no Brasil, meninas, mas tem no Kindle Unlimited. E é uma leitura. Não é muito fácil, porque é fantasia, e fantasia sempre tem umas palavras um pouco mais complicadas, mas vale muito, muito a pena. Hello! É um pouco surpreendente, né? Eu queria falar sobre um dos melhores livros que eu li esse ano, mais tocante, mais interessante, mais que me mexeu comigo mesmo, que, olha só, não é um romance, não é um hot, nem nada, é uma não ficção. No episódio passado, ou no retrasado, que foi de senso crítico, eu acabei comentando, né, que eu estava começando a embarcar um pouquinho mais nesses tipos de leituras, e esse ano eu li no comecinho do ano Todo Dia, Mesma Noite, da Daniela Arbex, que conta a história da Boate Kiss. Aliás, o nome certo mesmo é Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Eu peguei esse livro numa promoção da Amazon que teve, e aí eu peguei o e-book por um preço super baratinho. Se não me engano, eu acho que eu paguei 5, 6 reais nesse livro. E eu acho assim, eu fico sem palavras para descrever esta obra de arte, que é esse livro. Porque, como todo mundo sabe, sobre a tragédia da Boate Kiss, né, que aconteceu em Santa Maria, e que foi a boate que acabou pegando fogo e matou várias pessoas, vários jovens. E é uma história super trágica, triste. E esse livro, ele é uma essência de como a gente tem outras pessoas em volta que se importam tanto conosco e como dói perder alguém, sabe? Eu acho incrível o trabalho da Daniela aqui e como é um jornalismo assim de primeira, de como ela te descreve, ela te mostra sobre os familiares das vítimas ou sobre como a população em si lidou com todo esse drama que aconteceu na noite da tragédia, né? Porque aqui você vê partes que falam sobre as mães, sobre as famílias, partes que falam sobre bombeiros, socorristas, o desespero nos hospitais. Mas esse livro é um livro muito denso, ele é muito pesado, ele é muito palpável, porque ele é muito sentimental. Então, a cada página que você lê, você sente muita dor no peito, você sente muita agonia, você sente muita vontade de chorar, porque você de fato se insere ali, porque em si a tragédia é muito triste, mas quando você lê sobre, e principalmente com esse livro, você começa a criar um sentimento, não sei, parece de familiaridade, principalmente com as mães que tem, né? Os relatos das mães são muito, 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 muito tristes. E às vezes, nossa, sério. Da mesma forma que acho que tem um capítulo em As Vozes de Chernobyl, que se não me engano é o primeiro capítulo, a primeira entrevista. Aqui eu tenho a mesma sensação de que eu sou mãe e eu perdi um filho. Sério, é uma dor inenarrável. É muito, 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 muito denso. Mas é um livro muito incrível. Eu acho maravilhoso o jeito que a Daniela constrói toda a jornalística desse livro. E ele é um livro bem jornalístico, você consegue perceber. E, enfim, eu só tenho coisas boas pra falar desse livro. Uma leitura tão incrível. Sério, eu fiquei... Que agora eu fui lá, né, pra confirmar. E eu fiquei de coração quentinho por ter
lido uma coisa tão boa esse ano, que foi esse livro, e ainda mais não ficção. Mas voltamos aos romances e tudo mais. Pra quem não sabe, além dos romances hots, eu leio muito romance aquilianos e sáficos e tal. E eu queria falar sobre a trilogia Destinos, que é da autora, do autor, de autor, e não sei o gênero desta pessoa, que é Rubani Damas, né? Que essa trilogia em si eu me surpreendi bastante. Foi o primeiro trabalho que eu li dessa pessoa, sabe? Porque ela tem mais livros, principalmente livros héteros. E essa em específico, que são desses livros homo, porque até os spin-offs são homos, não são homos, né? Aquilianos. Não sáficos, apesar de ter representatividade sáfica nesse livro, porque uma das irmãs da família também é lésbica. Mas vamos lá. Esse aqui, eu gostaria de falar que eu gosto muito da construção dos personagens, da trama, dos diálogos. Uma história, são histórias curtas, são histórias com enredos não tão surpreendentes, mas que a construção da escrita desse autor, enfim, é muito bem construída. O segundo livro, que é o Mãos ao Alto, fala sobre investigação, porque o principal é policial e o outro investigador. Então é muito legal. E o meu favorito, que é Confia em Mim, que é o terceiro livro, é o último que fecha a trilogia, além dos spin-offs que vem um antes e um depois, se eu não me engano. Né, que Confia em Mim, ele fala sobre... eu nem vou falar o nome dos personagens, mas acho que é o irmão mais velho, ou um irmão do meio, dessa família enorme, que são 7 filhos, se eu não me engano. E ele passou por um relacionamento meio trágico, né? No final, é um relacionamento abusivo que todo mundo percebia, ele não percebeu até chegar um momento que ele descobre uma traição. E ele acaba se envolvendo com um massagista que tem um filho que é portador de uma deficiência. Se não me engano, tem a ver com as pernas dessa criança. E eu gosto muito de como é retratado essa representatividade PCD aqui. É muito delicada, ela é de fato uma representatividade super legal. E eu acho que toda a construção, que não só foca no casal, como dos dois personagens principais, e da criança e da família que eles acabam formando, é muito boa. Então foi uma das leituras que eu mais gostei. Apesar do segundo livro ter me irritado um pouquinho, eu dei 3,5. Mas o primeiro e o segundo, o primeiro eu dei 4 e o segundo foi 5. O terceiro foi 5, porque enfim, amo de paixão. Mas antes de ir pro próximo, né, pra passar a palavra, eu queria deixar aqui esqueci o nome da palavra, meu pai do céu. Sou burrinha, tadinha. Um lugar de conforto para a minha pessoa, que foi ter conhecido e lido Caleidoscópio, da série Mosaicos, da Sui Hacker, que foi um dos livros que eu já comentei aqui no podcast, não sei se foi nessa temporada ou na anterior, que, sério, é um livro tão incrível, e ele fala, e a história é de uma, teoricamente, vilã, que, nossa, sério, me fez abrir um horizonte para esse tipo de gênero, que hoje eu estou procurando horrores, livros que sejam das vilões de séries e tudo mais. Eu nem ligo, nem quero ler os outros livros, eu quero ler só o da vilã. Até peguei para ler e terminei o Pegando Fogo, que é da Abby Gillis, que é um livro, que é uma série, gente, pelo amor de Deus, de 13 fucking livros. Mas aí, o que eu fiz? Não li, só li o último. Enfim, então, leio Caleidoscópio, é uma série... Mosaico deve ser uma série incrível em si, mas Caleidoscópio é muito bom. E como prometido, eu volto nesse bloco com mais 2 livros. Dessa vez um mediano e um péssimo. E péssimo mesmo. Eu não tô brincando, esse livro é muito ruim. Mas esse livro que eu vou citar aqui agora, ele não é só ruim. É problemático pra caralho. A conjuntura do livro faz com que as pessoas racializadas, ou seja, negros, asiáticos, latino-americanos e etc.,
acabam se mostrando como moços mesquinhos com uma imensa sede de sangue e criaturas de crueldade sem fim, o que nós definitivamente não somos em maioria. E eu tô falando de Black Mistress, White Pigs, An Interracial Fandom Erótica. Essa obra apareceu pra mim quando eu ainda estava assinando o Kindle Unlimited. Eu parei de assinar faz um tempinho, porque começou a ficar pesado na minha fatura. No meu algoritmo, enquanto eu estava procurando por romances entre pessoas pretas. E no meio das recomendações da Amazon, é aqui o meu aviso para todas as pessoas que assinam o Kindle Unlimited e possuem um Kindle em casa. Não confiem no algoritmo da Amazon. Vamos para a história em si. A Yasmin, que é a personagem principal do livro... Não, eu não estou falando da apresentadora, eu estou falando da personagem principal do livro. Vixe, só avisando, sou eu. Não é ela, tá, gente? Ela jamais faria isso. Pelo menos eu acho que não. Eu acho Depende que do que você tá falando. enfim. A Yasmin, que é a personagem principal do livro, ela recebe um e-mail e ela é convidada para uma festa dentro de um hotel privado. Uma festa de elite, com traje requintado, todo um negócio muito sofisticado. Só que a Yasmin não é uma pessoa rica. A Yasmin é uma mulher negra jovem de classe média dos Estados Unidos da América. Ela acabou de ser demitida do emprego dela e simplesmente foi convidada para essa festa. E ao invés de, tipo, que negócio estranho, vamos ficar em casa? Não, ela cai na real de, tipo, eu não tenho nada para fazer mesmo, eu já recebi o ingresso, não tô me cobrando a entrada, eu tô me vendo já aviso prévio, mas eu vou lá para ver qual é. De repente eu conheço algumas pessoas que me oferecem emprego, já que eu vou ter que correr atrás de um daqui a pouco. Um velho rico. Essa é a tradução, tá? É mais ou menos isso. Aí ela pega o ingresso, aparece um cara com uma limusine na porta dela no dia da festa para poder buscar ela. E ela vai para esse bendito desse hotel. Aí ela descobre que a pessoa que organizou a festa alugou o andar para poder fazer a festa. E pegou a parte mais cara do hotel para poder colocar os seus clientes, as pessoas que viam para a festa. E ela percebe que tudo foi organizado por mulheres. Mais importante, mulheres racializadas. A chefe da coisa toda era uma mulher negra lésbica. E ela coordenava junto com uma mulher asiática e uma mulher porto-riquenha essa, abre aspas de novo, festa. E o resumo muito porco do que é esse livro, porque eu não estou tendo tempo para dizer o quanto esse livro é ruim de verdade. Existe uma cena, aqui é o spoiler, onde elas carregam a Yasmin para o andar de baixo para que seja feito um leilão. Aí lá estão dezenas de outras mulheres. E quando você pensa, poxa, é um leilão, o que vai ser leiloado? Chutem. Ela. Vai ser ela. Din, din, din. O que é o prêmio do leilão? Não é ela que vai ser leiloada. O que é o prêmio? Escravos. Esse. Eu não tô brincando. São escravos sendo leiloados ali. E outro detalhe a acrescentar. Todos os escravos são homens brancos cis héteros. Não, que fizeram isso. Todos os escravos, sem tirar nem pôr, de todas as idades, todos os corpos, para todos os gostos. Não. Mas é tipo um fetiche dos caras? É o fetiche deles. Eu vou chegar lá. Acontece que na história desse livro, os homens que ali dentro estão convidados, eles pagam para serem humilhados e para servir mulheres de raça. Isso não é um pouco, assim, posso estar errada, mas isso não é bem meio que fetichista? Tipo... Extremamente fetichista. Eu acho que é foi 100% fetichista. E foi escrito por uma mulher negra. Nossa, cara! Nossa. Sabe o que é isso? É meio tipo aquele Corra ou um Us, assim, sabe? Isso. Só que
Isso, só que as avessas. Só que Aham. sem de, sabe, sensibilidade ou, sei lá, Exato. Só que sem o bom Aí- senso. Pra eu conseguir fechar esse ponto aqui, pra eu não me alongar mais e dar espaço para as meninas continuarem falando dos livros delas, porque o tempo tá correndo, nesse negócio do leilão, um dos escravos sendo leiloado é o chefe da Yasmin, que demitiu ela poucos dias antes dali. Ah, não. Tô vendo onde isso vai chegar. Eu tô. Não. Não. Aí, o negócio do leilão é o seguinte: é como se fosse um leilão de objeto mesmo. Tem várias pessoas querendo comprar e cada uma dá o seu lance e quem der o lance mais alto ganha o escravo. A Yasmin vai lá, dá o lance dela, ganha o escravo e ela ganha o direito de torturar aquele escravo como ela bem entender. Só que antes dela decidir qual tipo de tortura ela ia usar naquele escravo, ela já tinha visto mulheres, para dar exemplos básicos aqui, usando homens como se fossem bandejas ou mesas de centro. Ela já tinha visto mulheres usando homens como se fossem cães e as coleiras ficavam amarradas aos testículos. Ela Pera. já... Pera. Quê? Mas assim, esse rolo aí porque basicamente é um kink, né, de dominador Sim, é um negócio e de BDSM. submisso. É tipo, é só naquele clube ali ou é tipo só real no clube, vira o sub? dentro do clube. O que fica no clube, o que acontece no clube, fica no clube. Ninguém espalha isso. Tá, e tipo, é sexual ou é só dinâmica de poder? Não, é dinâmica de poder, humilhação e escravidão. Não existe nada de sexual envolvido. Ah, que estranho. Pois Não é. que fosse menos estranho se tivesse coisa sexual, eu só não tô entendendo mais nada mesmo. Mas não é pra você entender, é isso que é o fato. Aí ela decide que a tortura que ela vai fazer, ela vai imitar uma das meninas que ela viu anteriormente. E ela meio que prende um silício no pênis do cara, que deixa o pênis dele atravessado no tórax, uma corrente que atravessa o ânus dele e fica presa ao tórax dele. E ela carrega ele como se ele fosse um animal, preso numa coleira. E aquele objeto, aquela cinta de couro, aperta os testículos do cara até que eles fiquem demasiadamente vermelhos e ele grita de dor o tempo todo. E basicamente o que ela faz esse tempo inteiro é mandar ele calar a boca. E toda vez que ele grita mais alto, ela aperta um botão e esse botão meio que dá uma surra nele com um chicote. E, tipo, o livro vai passando pelos cômodos do hotel e vai te mostrando outras tantas formas de tortura. O livro por si é uma tortura psicológica. Eu não recomendo esse livro para ninguém de forma alguma. Ele presta um serviço enorme para pessoas que lutam contra o racismo e contra o machismo. É certo que eu devia ter lido o spoiler que a descrição apresenta, porque esse spoiler avisava sobre os elementos de BDSM, mas nenhum spoiler que o livro apresente preparou a mim e acredito que a nenhum dos outros leitores para o que essa obra realmente era. E tipo assim, depois que termina a cena, não tem nenhum tipo de relação dominador-submisso depois, né? Não, Porque, tipo, quando a gente vê relacionamento saudável assim, tipo, tem toda a parte do cuidado, do palavra de segurança, tudo isso, não tem nada. Você está entendendo errado. É só porra louca. Sério, você está entendendo errado. O sistema ali não é sobre BDSM como é na prática entre casais, que é feito um acordo entre os dois. Não é isso. Não existe exatamente um consentimento envolvido, porque os homens, quando assinam um contrato e pagam para serem escravos delas, eles não sabem qual tipo de tortura vai ser oferecida. Eles não sabem, não é dito para eles, é dito para eles que eles estão pagando para serem usados por mulheres de raça.
Não dizem usados pra quê. Isso é tão... Olha, assim, todo esse conceito, todo esse plot de pagar pra ser torturado é extremamente fetichista. É tipo, uma das coisas mais fetichistas que eu já ouvi. Nossa senhora! Nossa! Ai, olha. Tá, só pra eu entender, esse aí foi o livro horrível, né? Esse aí não é o mais ou menos. Porque se o teu horrível fosse pior que esse negócio. Mais ou menos. Se esse daí for mais ou menos, eu tenho medo do horrível. Não, esse aí foi horrível mesmo. Isso aí foi horrível e eu tenho uma grande dificuldade de pensar se eu vou conseguir encontrar um livro pior esse ano. Eu acho que eu não vou conseguir. Ah, consegue. Consegue. Acredite na Amazon de novo pra ver se tu não consegue. Enfim, o livro mediano, o livro mais ou menos, é a antologia Orixás, da editora Cartola, que possui 30 autores brasileiros diferentes, escrevendo contos baseados na história de vida de seus orixás e guias, no Candomblé e na Umbanda. Eu quero ressaltar aqui duas coisas antes de terminar de contar sobre esse livro. Essa é a opinião de alguém que não pertence a nenhuma das duas religiões citadas, e eu li o livro apenas por curiosidade sobre o tema. E a outra coisa que eu quero ressaltar é que eu comecei esse livro em novembro do ano passado, mas eu só fui terminar em fevereiro desse ano, porque há muito conto junto. E os contos não têm métrica. Alguns são grandes, outros são pequenos, então foi complicado de ler essa antologia. É uma antologia com bastante violência, que era um negócio que eu não esperava. Não estava esperando a quantidade de violência que tem ali dentro. Mas isso para mim não foi problema. É uma antologia que fala muito sobre espiritualidade, então se você não tiver nenhuma bagagem sobre Candomblé e Umbanda, não leia esse livro, sério, porque você vai entender neca de catibiriba, porque o livro não se preocupa em te explicar porcaria nenhuma também. Muitos poucos dos contos, os autores se preocupam em explicar alguma coisa. Eles tratam como se todo mundo já sabesse o que tá lá. E se você não sabe, se lasque. Entendeu? Teve várias horas que apareceram termos em Yorubá no livro que eu falei assim, mano, como que eu vou saber o que é merda é isso daqui? E quando eu fui ver no dicionário, não tinha. Que o Kindle tem a função do dicionário, né? E não tinha. Aí eu procurei na Wikipédia e não tinha nada também. Eu falei assim, meu Deus do céu, pronto, fudeu. Eu vou sair sem entender nada. E foi isso mesmo que aconteceu. Eu saí sem entender nada. Não tinha nenhum glossário, nem nada no final? Não tinha nada. Não tinha nada. Uma notinha de rodapé. Não tinha nada. Era simplesmente o fato de, tipo assim, você é católico, que se lasque você. Não mandei você ler nada. E você que lute, não é mesmo? Eu que lute, realmente. Eu não devia nem ter ido nesse livro. Porque ele não foi feito pra mim, obviamente. Mas mesmo assim eu li até o final. Achei o livro mediano. Não digo que ele é bom, porque existem alguns contos ali que eu não entendi nenecas do que se tratavam. Não sei se pelo desconhecimento da religião em si, ou se porque realmente os escritores pecaram em me explicar o que estava acontecendo. E teve alguns que eu achei violentos demais para o cenário apresentado. Eu não tenho problema nenhum com livro sobre violência. Eu amo ler sobre violência, tanto é que o meu gênero favorito da vida é horror. A gente percebeu isso nos livros que você indicou. Pois é, só que o problema é quando você vê violência empregada onde, tipo, pra quê, velho, que violência tá aqui? E que isso daqui tá fazendo aqui, sabe? Eu não entendi por que tava lá, mas tava lá e ficou por isso mesmo. É isso, eu passo pra próxima. Então, galera, assim, eu queria começar... Eu não vou falar de Caraval aqui, porque eu já falei muito mal de Caraval aqui. Ah, pronto. Vou falar... É porque o Caraval virou praticamente a Cotar aqui nesse podcast. Então eu não vou falar. Não chegou ainda não. Não chegou ainda não. Não, faltam uns 5 episódios, né? Pra chegar faltam 5 episódios pra poder virar. Enfim, eu vou falar... Eu vou entrar no mérito. Primeiramente, eu tenho que me justificar porque que eu estou pegando esses títulos, que são completamente desconhecidos, mas é porque eu vou falar que eu não li merda nenhuma esse ano.
Então, assim, os livros que eu li foram livros bons. Eu posso falar que foram pouquíssimos livros horríveis que eu li esse ano, tanto que eu estou me repetindo falando de Caraval. Então, assim, eu vou falar, primeiramente, eu vou falar do pior. Eu vou tacar logo o pior, que foi... É um conto brasileiro. Não me pergunte como eu fui... Não, eu vou justificar porque que eu fui parar ali. Porque uma amiga minha... Oi, Gabi, tá escutando? Vou falar desse livro assim, oi. Então, uma amiga minha, ela pegou e ela falou, nossa, este livro parece ser um reconto aquiliano de God of War. Exatamente, conhece o jogo God of War? Então, é um reconto aquiliano parecido... What the fuck? Sim, senhora, sim, senhora. Aí eu falei, quantos traumas eu posso ter lendo esse livro? Eu pensei, bom, pra ler. Assim, eu vou ser justa e falar aqui que o livro é um conto e ele tem 30 páginas. E você já começa achando estranho, porque como que você vai desenvolver um relacionamento aquiliano entre Hades e um espartano que pediu ajuda de Hades e vendeu a alma dele, praticamente vendeu a alma dele pra Hades? Resposta. Nossa senhora do bom parto, não. Não desenvolve, tá bom? Você não desenvolve. E assim, houve uma tentativa, você sente que pelo menos no início desse livro, parece que houve uma tentativa. O início dele mostrando o guri falando, destrua meus inimigos e a minha vida será sua. Ele não fala isso, mas eu gosto porque é a única frase que eu lembro de God of War. Mas enfim. E assim, você percebe que teve uma tentativa e que se o livro fosse melhor, talvez, com muita ajuda divina, ela vendo a alma pro Hades, a autora vendesse a alma pro Hades, talvez ela conseguisse fazer uma boa coisa. Que não foi o que aconteceu. Porque assim, o livro ele começa e acontece todo o rolê que é parecido com God of War. E Hades é dito que ele odeia os humanos. Tá dizendo, não gosto dos seres humanos, eu odeio todos eles e é isso. E do nada, de um capítulo pro outro, Hades está cadelando o protagonista. Por quê? Não sabemos. Ele só tá lá do nada. Ele... Existe uma cena muito incrível que ele reforma a casa do protagonista. Mano, peraí, esse cara aí é o rei dos... Esse cara aí é o Hades que eu conheço. O deus da guerra. Ele é o rei do submundo, soberano das trevas, deus da guerra. É esse mesmo. Ares, deus da guerra. Não é o deus... Você falou Hades. Eu falei errado. Porque assim, eu tô sendo tão coerente quanto a autora. Não, porque você tá falando Hades. E eu tô pensando, cara, o humano montava no Kraken. Ele governa o Tártaro. O que esse maluco tá fazendo? Assim, eu confundi o nome, mas assim, eu tô sendo tão coerente quanto a autora desse conto. Você me desculpa. Nossa! A minha crítica eu baseei em mitologia grega mesmo, porque são deuses completamente diferentes. Sim. Mas... É Ares, deus da guerra. Ele faz o pacto com Ares. Isso, o ferreiro. Ares, o ferreiro. Marte. Não, o ferreiro é Festo. Ele é Festo, amiga. Não, Ares também era um ferreiro. Ele reencarnou em um ferreiro durante um tempo. Tá. Enfim. O ponto é que assim, eu confundi com Hades, porque Hades também aparece nesse conto lá pro final. Eu tô dando spoiler aqui, porque ninguém vai ler isso. Se você for ler, vai a merda se você for ler esse livro. Tá, vai a merda. Porque assim, ele também aparece no final do livro e acontece a mesma coisa. Ele odeia os humanos, só que tem o protagonista e tem o amigo do protagonista que ele reconhece a voz e ele fala, nossa, você é muito irritante porque você vai sempre no meu templo e você fica rezando. Que inferno você ficar rezando pra mim, garoto, cala a boca. E aí ele se apaixona. É literalmente nessa vibe que eu falei, de um capítulo pro outro. E é uma coisa incrível, porque ele brota do nada na casa do protagonista e todo mundo age como se fosse uma quinta-feira qualquer. Assim, o amigo dele acabou de beijar ele, e aí ele olha e vira, o deus da guerra tá ali atrás. Ares, veio te visitar, né? Caramba! Isso acontece sempre, né? A mãe do protagonista tanto faz como tanto fez, entendeu? Senhor Deus da guerra, como vai a sua vida? Como é que tá a Afrodite?
Tá corneando meu filho com a Afrodite, né? Filho da puta. Nossa! Então, assim, é nesse nível que é a coerência desse conto. Não faz sentido. Nada faz sentido. Eu me odeio por ter gastado R$5 pra ler aquilo ali. Foi os R$5 mais mal gastos na minha vida. Se eu tivesse pegado esse dinheiro e tacado em alguém na rua, qualquer pessoa, seria um destino melhor do que ter comprado esse livro. Foi muito ruim. Foi uma experiência. Só tinha. Esse livro eu li em leitura coletiva com essa amiga minha, porque foi culpa dela de eu ter comprado. Oi, Gabi. De novo. Então, assim, a gente leu junto esse livro e cada minuto era uma reclamando de alguma coisa. Os momentos, pra você ver, o personagem favorito dessa minha amiga foram 2 personagens que têm uma linha de diálogo. Quer dizer, não chega a ser uma linha de diálogo, uma fala. Esses foram os personagens favoritos. Porque os outros não têm coerência, eles não têm profundidade. Não faz sentido do nada o Ares estar apaixonado pelo protagonista. Nada faz sentido nesse livro. E foi ruim. Foi bem, bem ruim. Não foi pior do que Caraval, tá? A autora, se você estiver escutando, não foi pior do que Caraval. Meu Deus! Quase! Mas não foi pior do que Caraval. Esse livro é nacional, tá, galera? Esqueci de falar aqui. Esse livro é nacional. Não, você falou que ele é nacional, você não falou o nome da autora. Eu não vou falar o nome da autora. Então tá, deixa quieto. Poder dar um pouco dessa liberdade, dessa felicidade na vida dela não ser relacionada a esse livro horroroso. Nem pra eu me prevenir, a pessoa me ajuda, né, gente? E o segundo, eu ia falar de Júlio Verne aqui, mas eu vou respeitar o Lohan, mesmo que ele não esteja aqui, eu vou respeitar ele. Estou falando de Júlio Verne a respeito a você, porque eu não gostei de Júlio Verne, mas assim, vou falar de outra coisa então. Drácula! Conhece Drácula? Então, não gostei de Drácula. Foi uma leitura. Eu não sei se foi culpa minha. Provavelmente não. Eu não tô falando de Bram Stoker, não, né? Bram Stoker, estou falando de Bram Stoker. Puta merda, hein? Vai me bater? Vai me bater, então. Eu vou ficar quieta, eu vou falar nada. Por que não gosto? Ai, eu super concordo com você falar mal. Nunca li Drácula, pretendo ler, mas não li ainda. Mas pode falar mal, porque eu acho uns porre gente que diz que não pode falar mal de clássico. Clássico também pode ser chato. Por ser um clássico, não, minha filha. Eu não tô falando por ser um clássico, não. Eu tô falando porque eu sou apaixonada pela figura da mitologia do Drácula. Quando alguém toca nesse assunto, eu fico um pouco abalada. Drácula fez um presente de aniversário esse ano, gente. Eu sou apaixonada por ele. Então, assim, eu entendo que você pode falar mal, você pode não gostar à vontade, mas eu nunca vou deixar de amar Bram Stoker porque você, outra pessoa, não gosta. Não, que isso? Não, esse não é o ponto. Assim, você pode gostar. Eu tô só falando por que eu não gostei do livro Drácula. Eu gosto do filme, do Drácula de Bram Stoker. Gosto de muitas versões do Drácula e até Nosferatu e tal. Até vi um filme esses dias que parece é um Nosferatu mulher. Muito legal. Mentira, o filme é uma merda. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? Por que eu não gostei do livro Drácula? Eu não sei se foi culpa minha. Provavelmente foi. Porque, assim, o nome do livro é Drácula. Você espera o quê? Ver o Drácula. O Drácula aparece, se eu não me engano, talvez eu esteja botando vezes demais que ele aparece, mas ele aparece 3 vezes durante o livro. 3. O livro inteiro é em formato de carta dos humanos. Pessoas que eu não me importo, que eu não ligo para a existência. A única pessoa que eu liguei um pouco para a existência foi o protagonista do início do livro. Mas ele não tem muito foco. Por motivos de que eu não vou dar spoiler porque a Raia ainda não leu. Mas assim, eu esperava que viesse esse ícone que é o Drácula. E realmente, nas vezes que ele aparece, ele é realmente muito um ícone, entendeu? Ele tem aquela presença, os capítulos dele. Tem um capítulo dele no castelo que eu achei aquela coisa, creme de la creme, maravilhoso. Mas são poucas vezes, são 3 vezes. E o livro tem mais de 200 páginas. Então, assim, nesse período de tempo que o Drácula não está aparecendo, é a Mila, esqueci o nome dela, enfim, ela reclamando da vida, falando que porque meu marido viajou, e porque tá acontecendo tal coisa, e por causa que, sabe assim, um orgulho e preconceito de terror, só que não dá medo.
E foi muito chato e muito maçante, a ponto de que isso só aconteceu 2 vezes comigo, de eu ter me prestado ao papel de pegar um audiobook para ouvir enquanto eu tô lendo o livro, para ver se eu termino esse negócio, porque, meu Deus do céu, chato. E o audiobook também tava chato. E assim, a única parte legal no audiobook era o Drácula. Até a voz do Drácula era mais legal do que todo o audiobook. Então, assim, foi a menina falando sobre que a amiga dela tá querendo arranjar marido, e aí o marido era estranho, e aí outra fulana tinha marido também. Eu não me importo com o marido de vocês. Eu não me importo com vocês. Eu quero o vampiro. O vampiro não está aparecendo. E eu estou extremamente triste. Esse foi o meu feeling lendo esse livro. E é por isso que, assim, eu não dei uma nota tão baixa pra ele, pra ser sincera, se eu não me engano, acho que eu dei 3 estrelas. Pra mim, 3 estrelas não é baixa. É médio, porque eu acho que isso foi de expectativa minha mesmo. Mas eu não sei como que o Drácula desse livro virou esse ícone influente desse jeito, porque assim, as coisas de vampiros que a gente já tem estabelecidas, eu não vi tanto nesse livro. Só assim, a coisa do sol e matar com uma estaca no coração. Se eu não me engano, era ou cortar a cabeça ou uma estaca. Tem alguma coisa disso? Estaca no coração, a cabeça você pode cortar, porém ela vai continuar falando. Esse detalhe. Acho que tem que queimar a cabeça. Você tem que separar a cabeça do corpo, enterrar em locais diferentes. Isso. Para que eles não se unam novamente. Porque se você deixar isso perto do outro, acaba de se reunir, se regenerar e atacar você. Sim. Então, essas coisas, elas até são estabelecidas e tal, mas não são muito aprofundadas. E o que eu queria que era o vampiro, ele tacando puteiro em tudo, não tem. Não tem, simplesmente não tem. Então, assim, esse livro foi muito frustrante pra mim, pra ler, porque eu fui numa expectativa, foi assim, caraca, estou lendo clássico. Eu tinha acabado de sair, eu acho que eu li foi o Eu, Robô e o Médico e o Monstro. Então, assim, estava numa vibe, vou ler clássicos, e eu tava nesse negócio de que queria esvaziar os clássicos que eu tenho na minha estante. E eu acho que foi Drácula que falou, vai não, amor, não vai. Foi Drácula junto com o Júlio Verne, eles falaram, não vai não, comprou esse negócio todo, porque vai ficar aqui, porque você não vai ler. Porque, sinceramente, foi muito frustrante. E ele entra realmente no meu hall dos piores livros do ano. Rai, não me tire do podcast. Você sabe, eu sei que você... Não vou não, cara, não vou não. Eu tô olhando aqui pra você de longe, vocês estão falando que você quer me tirar do podcast. Não tire do podcast. Sally, por favor. Decepção que eu separei não foram os piores, mas eu não queria pegar aqueles livros super aleatórios, assim, sabe, que tipo, ninguém nunca ouviu falar, porque eu sei o risco que eu corro com esses livros, então eu não esperava uma obra-prima, assim. Então eu decidi pegar 2 livros que você consegue comprar fisicamente, pelo menos. O primeiro é The Friend Scheme. Não foi, assim, não é um livro péssimo, mas é um livro que definitivamente não vale a pena gastar o quanto eu gastei, porque eu comprei ele e ele só tem importado, então, tipo, eu podia ter gastado R$60 em outra coisa, sabe? Eu podia ter comprado outro livro por R$60, não vale a pena. É um livro ok, mas nada de especial, nada de sensacional. A história é bem fraca, o romance é bem fraco, é tudo bem fraco, e ele pelo menos tem uma capa bonita, é isso que me consola. É sobre, tipo, um Romeu e Julieta que Leano na máfia, que cada um deles está de um lado de uma família mafiosa, e eles se conhecem num evento, assim, e daí eles não podem, tipo, falar nada sobre o que eles vivem na família deles, porque seria meio que traição, e eles não podem contar pra ninguém que eles estão se relacionando. Então tem todo esse negócio de Romeu e Julieta, assim, de amor proibido e tudo mais. E o segundo livro, Decepção, pra mim, foi, na verdade, um livro que não envelheceu bem. Era um livro que, quando lançou, eu fiquei muito, muito, muito empolgada para ler, que é A Fúria e a Aurora,
é uma duologia, é a Fria Aurora e a Rosa e a Adaga, e tem mais 2 contos, se eu não me engano. E são livros que, quando lançou da primeira vez, eu queria muito, muito, e muito empolgada. É sobre um cara que ele... Todas as esposas dele morrem. Então, assim, ele tem 18 anos, sabe? E ele já teve, tipo, 30 esposas naquele ano. E todas as esposas dele morrem no pôr do sol. Então, tipo, ele casa, chega o pôr do sol, a mulher morre. A menina morre, né? Porque eram casamentos com pessoas muito novas, né? Ele tem toda essa atmosfera, assim, de... eu não sei exatamente como descrever, porque como ele é uma fantasia, né? É um lugar que não existe, mas você pode ver claramente, assim, a inspiração árabe e toda essa cultura de sheiks e coisas do tipo. Mas, assim, é um livro que ele tem uma ideia muito legal, porém, ele não envelheceu bem. Hoje a gente sabe muitas coisas, assim, a gente procura muitas coisas nos livros que esse livro não conseguiu entregar. Então, muitas falas machistas, muitos comportamentos dos personagens que hoje a gente não justifica mais. Então, hoje a gente não consegue mais ignorar. E também o plot dele é fraco para 2021. Ele é fraco. Hoje a gente tem histórias muito, muito melhores nessa mesma ambientação, assim, com essa mesma proposta. Então, é uma leitura que eu acho que, se você não leu até hoje, não vale a pena você procurar também para ler. Se você é uma dessas pessoas que tem livro de tipo 2012 na tua wishlist ainda, na tua TBR, e você tá pensando em ler esses livros em algum ponto da sua vida, esse é um dos livros que não vale a pena mais. E eu acho que é isso. É isto. Então vamos para livros ruins. Olha, este ano, na verdade, assim, eu não sou uma pessoa tão criteriosa, entre aspas, porque se você olhar os meus livros, os livros que eu gosto muito, ou que eu tenho mais carinho, eu dou 4, 5 estrelas. A partir de 3 para baixo, são livros que eu ou achei mediano e eu gostei de alguma forma, ou, sei lá, alguma coisa me fez gostar e eu fiquei com preguiça de dar menos. Mas eu queria comentar um que eu peguei, que chama Quebrando Regras, que é uma tal de Anna Catchmore. E eu descobri que é um livro traduzido depois, porque eu achei que era um livro nacional. E eu até fiz uma resenha, porque este livro aqui, ele conta a história de 2 principais, que eles são meio que racha e tal, bem Velozes e Furiosos. Só que um deles é praticante do BDSM. Então, quando eu comecei a ler, eu li a sinopse, eu falei assim, putz, que legal, uma ideia diferente deste meio, né, mais coerente e não estereotipado, né, a K50 Tons de Cinza, enfim, Dark Romances da vida. E eu fui achando que ia ser uma coisa incrível, mas foi uma coisa tão mal feita, tão ridícula. Toda a ambientação externa que arracha, até o próprio menino e tal, não sei o que, é bem legal. Só que quando você conhece o Sebastian, que seria essa pessoa, como é que fala? Esse praticante, você começa a perceber coisas assim, primeiras páginas, que ele é manipulador, que ele é muito egocêntrico, que ele é arrogante, que ele é egoísta, que ele é infantil. E como a história, pra mim, né, não tem um vilão, eu senti que esse principal, ele é meio que um vilão. Porque o Rafa, que é o principal, ele não quer participar disso, entendeu? Ele não sente vontade, não sente atração.
Então, ele tem uma melhor amiga que é uma ficantezinha dele, ele gosta muito de mulheres, enfim. Não tô dizendo e, né, desvalidando que ele possa ser bi nas outras histórias, porque esse é só o primeiro livro. Mas assim, você vê que é claramente um cara que tá super confortável na posição dele. Ele acha o Sebastião até. Não erótico, mas como é o nome? Atraente. Mas ele não sente vontade de transar com ele, sabe? E ele fica muito. O Sebastião, ele fica em cima, ele quer insistir. Ele usa a tal amiga. Porque ele fala que é a melhor amiga, mas eu queria falar aqui que eu odeio quando a autora coloca um personagem que, teoricamente, ele te apresenta como alguém que é pra ser leal, que é pra ser amiga e proteger o principal, e ela só caga em cima na cabeça, que é o caso dessa amiga, a Tânia. E o que me fez odiar muito essa história foi essa menina. Mas enfim, horrível, eu não quero mais falar sobre isso. Eu odeio essa história, eu odeio mesmo. Eu dei 1 estrela, foi a menorzinha aqui no meu. Sério, péssimo, 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 péssimo. Ela é tão ruim que uma fanfic que eu li do Snape, eu dei 4 estrelas. E esse eu dei 1. Então, já vimos. Ai, horrível, péssimo. E o próximo. Ai, eu queria falar também de outro livro, aquele ano, que fala sobre o BDSM. E eu acho que aqui abre uma conversa sobre como a gente tem que ser responsável na hora que a gente escreve e às vezes entender o nosso local de fala em alguns cantos, que é sobre isso. O livro Lençol de Seda, da G.V. Leite, é um conto que conta a história de um mocinho que a família dele precisa muito de grana e tudo mais. E ele meio que... acho que pro irmão dele acontece um acidente, não me engano. E acaba que ele pede uma grana para um ex-namorado. E esse ex-namorado passa o número de um cara e fala assim: vai aqui que ele vai te ajudar. Chegando lá, ele fala: olha, eu preciso da grana para isso, aquilo lá. E o papel dele ali era para ser um submisso, mas ele não é avisado tanto pelo ex quanto pelo cara quando ele chega. Ele só começa a falar assim: ó, tá, você tá afim? Você sabe que eu tenho uns negócios diferentes. E o menino, muito assustado, ele fala assim: porra, eu preciso aceitar, né? Eu preciso dessa grana. E ele aceita. E aí você tem uma construção de sexo, de cena de BDSM, do BDSM em si, horrível, estereotipada, abusiva. E o final é péssimo. Assim, eu dei 1,5, foi um pouquinho maior que a do outro, quebrando regras, mas eu não acho possível que ninguém tenha avisado essa autora que ela não estava escrevendo um livro, ela estava escrevendo um abuso, e que assim, se você quer falar de BDSM, pelo menos entenda quais são as funções e tudo mais, porque aqui você vê um dominante que não se importa em nenhum momento com a saúde mental, com o conforto e com o pós-sexo do submisso dele, só larga ele no quarto e tipo, foda-se, pode ficar aí com o seu corpo todo chicotado, tá ligado? E essa história foi um ponto pra eu entender por que merdas eu odeio tantas histórias quando tem BDSM, viu? Achei péssimo. E é isso. Agora vamos para as perguntas. Olha, o meu queridinho do ano, eu acho que, né, só pelo jeito que eu falei, além de Todo Dia, Mesma Noite, foi sim Caleidoscópio. Foi uma leitura muito surpreendente pra mim, um gênero novo. E de ver que, como eu prefiro personagens que não são perfeitos, que são meio que criados de uma forma mais, não acidental, mas humanizada, que é o caso da Paula no livro de Caleidoscópio, e também como na trama ela já é uma mulher mais velha, entre aspas, que eu, se não me engano, ela tem 25 a 27 anos, eu me interesso muito mais por esse tipo de história do que histórias de meninas muito inocentes, que não sei o que, 18 anos, com CEOs de 40, entendeu? Nesse aqui você vê uma história que é com uma mulher mesmo, com uma mulher que entende, que
que erra, que errou bastante, que foi muito muito incompreendida e que encontra um parceiro que entende ela em todos esses aspectos, que foi meio que passado a perninha nele, né, pela Paula, né, ele caiu no golpe da Paula, né, o golpe tá aí, quer quem quer, foi esse cara. Então, é bem interessante toda essa construção e como o mal é muito bem feito. Acho que é esse. A Daisy Jones também, eu gostei bastante da minha leitura de Daisy Jones. Foi uma leitura muito bem aproveitada, apesar da maioria dos leitores, por causa de Evelyn Hugo, não curti nem tanto. Eu comecei com Daisy Jones, porque foi que eu peguei promoção. E agora que eu estou lendo Evelyn Hugo, e eu estou assim, 30 páginas, eu não saio disso. Mas enfim, amei Daisy Jones também, queria deixar esse cantinho pra ele. Arrependimentos. Arrependimento foi de Quebrando Regras mesmo. Eu odiei, eu achei que foi um perda de tempo, de dinheiro, porque eu gasto com o Kindle Unlimited, sabe? Então, às vezes, eu fico irritada quando eu pego esses livros. E algum arrependimento? Vamos lá, senta que lá vem a história. Ontem, na quarta-feira, ou anteontem, na terça, eu acabei comentando no nosso grupo do podcast, do Insumariscast, que eu tinha começado um dark romance chamado Fúria, A Fúria, Deck of Mafia, enfim. E que porque na sinopse ele pareceu muito interessante, a mocinha é italiana, mas a máfia na verdade é americana, enfim. Aí eu falei pra Rai, a Rai até me aconselhou pra fazer terapia, mas lá fui eu, tonta que só. Comecei a ler e primeiro capítulo prólogo, foi legal, bem construído. Falava desse menino que ele é órfão, tinha 14 anos e que ele precisava de uma forma de se reconstruir porque ele acabou matando uma pessoa. E ele acaba sendo orientado por uma pessoa, né, um cara que acaba morrendo mais pra frente, a roubar carros. E ele rouba 2 carros e ele vai roubar um terceiro, que é um Mustang. Só que, ironias da vida ou não, os 3 carros são de um mafioso. E aí esse mafioso pega ele, o menino leva uma surra e tudo mais, ele se mostra muito leal e é assim que ele entra pra máfia. Isso foi só o prólogo, o primeiro capítulo. Quando você entra no próximo, que ele já tá mais velho e tudo mais, aí a coisa começa a desandar. E eu sei porque eu li, 5% desse livro. E aí ele tá indo pra um bordel e tal. Aí já fala do menino que é homossexual e que ele respeita, mas tem coisas na máfia que não pode ser mordadas. Aí eu já fiquei, tá bom, homofóbico, pode sentar ali. E depois entrou de novo essa história de BDSM e eu falei, quer saber? Não sirvo para isso, não quero ler isso. E já descartei fora e não li mais. É isso. Rai, muito obrigada pelo conselho de procurar terapia, porque depois desse começo de livro eu descobri que realmente as pessoas que leem isso precisam de terapia e eu muito mais, porque li 5 páginas. Mas tudo bem, vamos lá. Minhas expectativas para o restante do ano, agora nenhuma, porque eu estou no último ano da faculdade, estou fazendo meu TCC, então eu li bastante nesse comecinho de ano, né? Porque eu sabia que nesse final de ano eu não ia ter vontade e nem muito tempo para poder realmente, de fato, ler. Então, assim, 0 condições, eu não estou mais esperando nada. Eu estou muito feliz porque eu consegui bater a minha meta do ano passado, quase. Porque a minha meta do ano passado foi 55 livros, eu já li, acho que 59, uma coisa assim. Então, eu creio que até o final do ano, daqui, eu já consigo bater a minha meta do ano passado. E eu acabei, entre aspas, batendo essa meta muito mais cedo do que eu esperava, sabe? Então, eu li bastante esse ano e pra mim já tá sendo muito incrível. E foi algo que eu acabei curtindo. As minhas leituras desse ano foram mais tranquilas do ano passado. Eu li bastante coisa que eu gostei. Eu li bastante coisas que, assim, não gostei tanto, mas que pra mim valeram, porque acabaram sendo bem divertidas.
e esses livros arrependimentos que eu acabei comentando. Mas de certa forma foi uma estimativa boa e eu espero agora mais nada, né? Já li bastante esse ano, foco total no TCC e é isso. Tem livros que envelheceram bem, por exemplo, você vai ver O Circo da Noite. O livro já tem 10 anos, mas até hoje continua na lista de tipo favoritos dos booktubers, porque é um livro que envelheceu bem, ele continua muito bom. E Então é que acontece a mesma coisa com Stephen King e tudo mais. a gente cruza os dedos para livros como Anne, Outsider e Revival terem envelhecido bem. E vamos que vamos. Assim, no sentido sobre horror, eu acho que tem um passe maior. Eu não sei se eu tô errada, mas tipo, porque tem certos temas de livros de horror que, sabe, eles passam mais, não vou dizer tipo batido, mas em alguns casos são usados mais para chocar do que para necessariamente ser meio que a opinião do autor sobre esses assuntos. Até quando é uma opinião... Bom, no episódio passado, que foi debate sobre a escrita, nós falamos sobre esse tipo de coisa, e a gente nem deu tempo de tratar as perguntas hoje, porque já tem quase 1 hora de episódio. Mas, enfim, a gente tratou disso e lá a gente demonstrou e entendeu que realmente existem temas que são usados por escritores de horror, inexperientes ou não, que são realmente usados só para transmitir o choque e não para entregar horror de verdade. Vou dar um exemplo de 2 livros aqui bem rapidamente para eu fechar esse programa. Existe um livro chamado Deck Halls, que não tem tradução para o Brasil ainda, que fala sobre o ato de comer carne. Que basicamente o discurso do livro é o seguinte: os seres humanos são criaturas cruéis que exploram animais, matam animais e fazem animais como se de carne sem nenhum tipo de sensibilidade. O discurso que o livro explora é esse, e esse discurso é bem detalhado e ele faz com que o seu conceito sobre comer carne animal acabe sendo demolido, porque ele descreve com requintes de crueldade todas as cenas de morte de cada animal que é morto, esviscerado dentro do livro. E tem um livro chamado... Peraí, eu vou lembrar o nome, meu Deus do céu. Caixas de Pássaros, que lançou há um bom tempo atrás, que muita gente diz que é um livro de suspense, mas eu coloco ele na caixa de livros de horror ainda, que é um livro, se vocês não sabem, porque lançou um filme na Netflix sobre isso, né? Que basicamente o pessoal anda vendado porque eles não podem olhar para os bichos que cercam uma cidade inteira, e basicamente o conceito dos bichos é: se você olhar para o bicho, ele vai te dar vontade de cometer suicídio. Eu acho que se eu pegar esses livros, eu consigo definir muito bem quem é que está chocando por chocar e quem está tentando realmente contar uma história. E nesse caso eu vou definir que Deck Halls está chocando por chocar. E só quer me assustar com um negócio que já existe. Caixa de Pássaros quer me contar uma história. É isso. Que tem algumas categorias que é mais fácil de você passar, não passar pano, mas você tipo entender quando as coisas envelhecem mal. Então, por exemplo, terror, até mesmo os protagonistas, eles têm uma característica de ter defeitos, de ter falhas, e então assim, você não se surpreende tanto quando as pessoas acabam te decepcionando num livro desse tipo, porque a proposta não é você se apaixonar pelos personagens, Verdade. Não é você gostar. Quando você tá lendo um romance, um young adult, uma fantasia infanto-juvenil ou juvenil, ou até new adult, assim, qualquer coisa que a proposta é que você goste do personagem, quando as ações daquele personagem envelhecem de uma forma que não é mais passável, por exemplo, eles espancam a menina, eles falam tipo umas coisas bem bizarras, o
cara é, tipo, 20 anos mais velho do que a menina e a menina é menor de idade. Então, assim, tem várias coisas que hoje a gente não consegue mais ver da mesma forma. Até mesmo Belo Desastre, que, tipo, toda a possessividade do Travis, na época, era uma coisa que era romantizada. E hoje a gente não consegue mais fechar os olhos para esse tipo de atitude. Então, os personagens, como a proposta era que você gostasse deles porque era um romance, hoje o livro não faz mais sentido, porque você não tem como gostar mais dele, porque as ações deles não são mais justificáveis para a época que a gente vive. Então, acho que por isso que o romance também a gente não tem muito como se diz, clássico no romance. Por exemplo, Stephen King, se você pegar um dos primeiros livros da carreira dele, quanto um dos últimos, você vai conseguir ler ainda em 2020, sabe? Sim, Agora, claro se que você sim. pegar, tipo... e se você pega um romance, assim, você não consegue mais ler um romance de 5, 10 anos atrás sem você torcer o nariz. A gente tem clássicos, tipo, Jane Austen, que do seu estão nível de cheios dos descrença, poréns, né? o Sally? Depende do seu nível de descrença. A gente já desviou do foco todo, mas dane-se. Depende do seu nível de descrença, porque, assim, se você é o tipo de pessoa que consegue desligar a sua mente completamente do cenário real e embarcar no que o livro está te apresentando, você consegue levar de boa. E consegue entender perfeitamente que Eu o acho que, livro assim, está sendo você fiel à sua consegue época. Porque um livro ser você fiel à sua consegue época, realmente ele se desligar daquele... Então, quando você consegue se desligar totalmente daquele ambiente, tipo assim, se a gente pega um livro do século XIX, tipo um Jane Austen, a gente consegue entender as coisas erradas, as ideias bizarras que eles tinham, porque é século XIX. A gente não viveu nem perto daquilo. Agora, quando você pega, tipo, um Belo Desastre, que é uma coisa que poderia acontecer hoje, você não consegue se desligar porque foi 10 anos atrás, sabe? Você ainda se incomoda. Eu acho que isso vai muito também do livro, o quão, entre aspas, né, realista o universo do livro te é apresentado. Porque, por exemplo, você citou aqui, pra mim, pra gente foi Fúria Aurora. Eu gosto desse livro faz um tempinho, o primeiro e o segundo, não chega a estar favoritado, mas ali faz um tempinho eu gosto bastante dele. E foi um livro que pegou o negócio da descrença e tal, e que às vezes você não pega esse tipo de coisa. Não tô dizendo que não tenha, só que eu não peguei. Mas a questão de, tipo, o quão realista é. Por exemplo, Belo Desastre e After. São livros... Falar de After é chutar cachorro morto, mas enfim, eu tenho que dar exemplo. São livros que se passam no colegial. Eu vou citar aqui também Sr. Daniels, que foi um livro que eu até citei aqui em um episódio, não lembro qual. São livros que se passam na época colegial. A protagonista é uma pessoa comum. O par romântico também é uma pessoa comum. E acontecem essas coisas. Então, quando o livro é realista, na realidade que a gente tem aqui normal, ele é uma coisa normal, não é um universo fantástico, não é nada, o nível da descrença, ele fica, tipo assim, fica mais difícil de você não questionar esse tipo de coisa. Principalmente, tipo, 2021. Você vai ler um livro vou falar, Sr. Daniels, que é o caso de um professor que vai ficar com uma aluna de ensino médio. Mesmo que, assim, fala que ela é mais velha e tal, mas ela tá no ensino médio e aí, no fim, ele não tem nenhuma consequência disso. E você vai ler After, que é uma menina da faculdade que tá ficando com um garoto e ele é super abusivo. Você vai ler Belo Desastre, que é um desastre. Então, assim... esses livros, que eles são da nossa realidade mesmo, é mais fácil de envelhecer mal. Sabe? Se você vai fazer uma merda... Não precisa ser uma merda grande. Você faz uma merda... que você sabe que vai ser... que assim, não é uma coisa da hora, não é um relacionamento que você vai querer pra sua vida. E é o que um romance bota, basicamente. Na maioria das vezes, um romance é um relacionamento que você tá lendo e você quer ter ele, basicamente. Então, assim, bom, nessa linha de romances realistas, a gente vem, eu vou ser obrigada de novo a citar a saga Inferno de Gabriel do Silvain Reinhard, que é a única saga realista que ele tem, porque o resto são as outras todas são fantasias. E, tipo assim,
na linha de professores, já que a Amy citou Sr. Daniels, né? Uhum. A gente tem o Gabriel, que ele tá saindo com a aluna da pós-graduação dele. Ele é um professor de pós-graduação e ele tá saindo com uma das alunas dele. Acontece o seguinte, o Gabriel tem 33 anos e a Júlia tem 23 anos. Os dois são pessoas adultas. Acabou aí. O Gabriel possui um temperamento questionável para caraca, porque o bicho é estressado, mal-humorado e infeliz a maior parte do livro. E depois que, quando ele se apaixona pela Júlia, que ele começa a falar assim, a vida é bonita. Olha esse cachorro, que fofo. Olha essa planta, que maravilhosa. A vida é linda. Ai, meu Deus do céu, eu tô feliz. Que é esse tipo de mudança temperamental que esse cara tem. Mas dá pra você entender o porquê que o Gabriel era infeliz quando você lê o restante da saga. Porque ele é um personagem com muitas camadas. E você tem que ler pelo menos os 3 primeiros livros para poder entender o porquê que ele era infeliz no início da história. Mas ele ainda sim possui contratempos de infelicidade o tempo todo. Vira e mexe, você vai ver o Gabriel encarnando o infeliz de novo e falando assim, ó, puta que pariu, a vida é uma merda, moleque. A vida é uma merda. E tipo, se você não tiver paciência pra depressão do Gabriel que vira e mexe e volta, você não termina essa saga. Então é aquilo, você quer ter um relacionamento com uma pessoa real que possui depressão, você vai ter um bom aprendizado sobre o que é isso nesse livro. Agora, se você é um daqueles que assim que descobre que a pessoa tem depressão, qualquer outro transtorno psicológico, some da vida da pessoa, são outros 500. Entenderam? Ok, justo. É basicamente isso. Não é bem você querer ter o relacionamento que o livro demonstra, é você pensar se você tá pronto para ter esse relacionamento também. Porque você se relacionar com uma pessoa que tem depressão é um negócio muito complicado. E o livro demonstra isso na mais pura face possível. Em vários momentos, sem nenhum momento ele deixar de expressar para você o quanto é necessário nós falarmos sobre saúde mental. Diferentemente dos exemplos que a Amy e a Sally deram, que basicamente Então, nem tocam nesse hemisfério. Mas enfim, gente, essas foram as nossas listas de leituras até agora. Como vocês perceberam, só a Sally que deu show nesse negócio, né? Que a pessoa parece que não tem vida, ela só lê. Então, né? Exatamente. Obrigada por você entender. É só isso que ela faz da vida, entendeu? Então assim, É só isso que eu faço da vida, galera. A gente volta no final do ano com a retrospectiva. Provavelmente já vai ter tipo 600 livros. Exato, provavelmente. Amém, tomara. Porque, meu Deus, o tanto de livro que eu tenho empacado na minha estante, vocês não estão entendendo. Eu não tô lendo porque eu quero. Tô lendo pelo desespero, gente. Chegou um momento assim que você tem que ler em quantidade, porque vai que eu morro sem ter terminado esses livros que estão parados, imperando. Não tem como. Mas a qualidade também não ajuda, né? Vamos lá. Claro que ajuda, pare. Você que fica lendo esses contos aí bizarros de gente eu não escrava estava preparada para isso. Já avisei que foi o algoritmo da Amazon. Eu não estava. Até a próxima e tchau.